Bom, a gente vai agora para a nossa roda de análise. Eu vou começar primeiro chamando o Creomar de Souza, cientista político, está lá em Brasília, meu amigo. Já dividimos alguns cafés na Asa Norte, né, Creomar? Não sei se você se lembra, mas eu me lembro, tá? E começando pelas damas em Brasília, né, porque estamos falando de Brasília. Thaís Arbex, dá voto esse discurso do presidente Jair Bolsonaro de tentar trazer a todo custo a Petrobras, a política de preço e a Lava Jato, de certa maneira, para o centro do debate eleitoral via Petrobras? Caio, hoje o ministro Paulo Guedes, naquela declaração à imprensa ali na porta do Ministério, deixou bastante claro qual vai ser o mote da campanha eleitoral, se depender dele, no que diz respeito à Petrobras. Ele falou a frase que normalmente ele dizia para a gente no off, hoje ele disse no on. Disse que o governo Jair Bolsonaro quer devolver a Petrobras ao povo. E como que ele quer fazer isso? Qual que é a estratégia? É mostrar que, diferentemente do discurso do ex-presidente Lula, que não defende a privatização, o governo Jair Bolsonaro pretende, num eventual segundo governo, trabalhar pela privatização da Petrobras e aí usar esses recursos para criar aqueles dois fundos. Um que vai tratar ou vai olhar para a pobreza e o outro para a reorganização nacional. Então, ele diz que é por meio desses fundos que o povo brasileiro vai ter a Petrobras de volta, justamente para contrapor o que diz o ex-presidente Lula. Agora, se dá voto, não sei. E aí, Creomar, olhando para o lado da oposição, a gente está falando do presidente Jair Bolsonaro tentando lançar essa isca do debate da Petrobras, né, que para o PT é um debate caro por conta de tudo que aconteceu na Operação Lava Jato, em razão principalmente da Petrobras. Eu tenho sentido o PT mordendo essa isca, né, que o governo e o candidato à reeleição está lançando. Qual que é a sua avaliação? O PT, a oposição, está mordendo essa isca? Caio, primeiro de tudo, boa noite a você, a Raquel, a Thaís. Sempre um prazer falar com vocês aqui na CNN Brasil. E me lembro dos cafés e já deixo aqui o convite, quando estiver em Brasília, passa lá na Dharma e vamos tomar um cafezinho juntos. Convite, inclusive, extensivo a Thaís e a Raquel. Meu caro, eu creio que você tocou num ponto muito importante da questão eleitoral. Que significa dizer o quê? Qual é a estratégia do presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro, em algum sentido, investe na ideia de que esta será uma eleição de contrastes. E por uma coincidência do destino ou não, o ex-presidente Lula também investe na ideia de que será uma eleição de contrastes. Então, todos os temas que forem colocados à baila serão postos para olhares distintos. E isso traz, em específico, no que envolve a Petrobras, uma grande questão. Porque, de saída, o discurso de privatização, e aqui eu me reporto a um dos meus primeiros mentores nessa seara de política, que dizia que o melhor jeito de não resolver algo em Brasília é criar um grupo de trabalho, né? Então, tem-se uma cortina de fumaça, como a Raquel muito bem citou, que serve para tirar o foco da inflação, do preço do combustível e outros elementos. Esse discurso de saída converte o já convertido. O problema, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, é que não se ganha uma eleição só com convertidos. Então, o que Bolsonaro espera? O que os assessores do presidente esperam? Que esse tipo de movimento desperte na campanha de Lula um dos elementos que historicamente era uma força do candidato petista, mas que em uma eleição muito digital, muito marcada pelos cortes de plataformas de redes sociais de internet, gere a boa e velha resposta improvisada, né? A boa e velha resposta emotiva, e um corte enviado por um celular pode servir à campanha de Bolsonaro para criar o contraste e dizer, olha só, eles querem fazer a mesma agenda que foi feita no passado, que foi o que o ministro Paulo Guedes tentou fazer hoje na esplanada dos ministérios, quando recebeu a solicitação de estudos do ministro Adolfo Saxida. Mas vou chamar a atenção para um ponto, Caio, Creomar. É interessante como o Bolsonaro, Guedes defende a privatização da Petrobras, Saxida defende a privatização da Petrobras, mas Bolsonaro ainda não veio a público com todas as letras falar isso, acho que para evitar esse corte de vídeo
que o Creomar está falando. Agora, o Raquel, a Thaís e o próprio Creomar colocam as questões no âmbito da estratégia eleitoral, né? Que é uma coisa que nós, principalmente, que tem política, DNA, repórteres políticos, pensamos e refletimos 24 horas por dia. Mas o que eu acho que tem um plus ali, e seria, em tese, um aspecto positivo para o governo, é o fato do presidente Jair Bolsonaro estar no cargo, estar com a caneta na mão, e mais do que isso, ter instrumentos de Estado para além do discurso político que eles colocam, que a Thaís coloca, conseguir efetivar em ações concretas esse ideário de trazer a Petrobras para o centro do debate. O próprio Adriano citou o CAD, né? E Bolsonaro hoje citou a AGU. Exatamente. Como que isso se daria, né? Para você manter isso com ações concretas, trazer esse discurso como uma política de Estado até, né? Caio, é a ideia de transformar a Petrobras na inimiga, mas eu não acho que é concreto, na verdade, porque tanto o CAD quanto a AGU, eles vão poder questionar se a Petrobras é monopolista no refino, vão poder ver se fazer um fundo, dar auxílio aos caminhoneiros é constitucional ou não, mas eles não vão conseguir resolver o problema do Bolsonaro, que é parar com o aumento de preço dos combustíveis às vésperas da eleição. Eu fui hoje correr os especialistas em pesquisas eleitorais para tentar responder aquela pergunta que você estava fazendo para a Thaís, se dá voto. Você sabe que esse debate está tão fora do radar que faz muito tempo que nenhum grande instituto do Brasil pergunta isso. Mas a percepção dos profissionais que trabalham com isso todos os dias é que isso vem mudando, mas ainda não dá voto. O discurso do presidente Lula de defesa das estatais, não estou falando que é certo, tá? Só estou falando que ele tem um apelo maior para a população. Creomar, muito obrigado. Volte sempre. Em breve nos encontraremos, tá bem? Muito obrigado, Caio. Sempre um prazer participar de um debate tão legal com vocês aqui. Um abração.